Estou com a Bíblia aberta no Antigo Testamento, lá em Levítico, capítulo 18, o verso 5. Vamos continuar o nosso estudo sobre a autoridade que uma comunidade religiosa tem sobre os seus membros. Aqui, Moisés escreveu: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os o homem viverá por eles. Eu sou Javé. Deus, ele tem estatutos, ele tem juízos, ele tem regras, ele tem normas. E esse seu conjunto de leis permeiam todos os 39 livros do Antigo Testamento, bem como os 27 do Novo Testamento, ao todo 66 livros. Os 66 livros do cânon sagrado. Se Deus ele tem regras, convém que os seus filhos, os seus seguidores, convém que nós obedeçamos essas leis, obedeçamos essas regras. E ele, inclusive, nesse versículo diz: cumprindo-os o homem viverá por eles. Nós vemos o mesmo princípio no livro de Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 28 de Deuteronômio, onde Deus ele ratifica o seu desejo de que ouçamos os profetas e sigamos as suas leis. No primeiro versículo do capítulo 28 de Deuteronômio: se atentamente ouvires a voz de Javé teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, Javé teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E por aí vai. Então, é claro que Deus ele tem regras, ele tem leis, e essas regras, essas leis podem muito bem ser resumidas em 10 preceitos, os conhecidos, os famosos 10 mandamentos, escritos em Êxodo 20, repetidos em Deuteronômio no capítulo 5. Esses 10 mandamentos, por sua vez, podem ser resumidos num princípio: o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Só uma observação: ao resumir as leis que Deus colocou na Bíblia por meio dos profetas, como 2 Pedro, no capítulo 1, verso 19, verso 20, verso 21, eu inclusive, num dos vídeos havia mencionado 1 Pedro, mas é a segunda epístola de Pedro, o capítulo 1, os versos 19 ao 21, deixam claro que os profetas receberam de Deus inspiração e escreveram a vontade dele, claro, do seu jeito, com a sua personalidade, mas inspirados pelo Espírito Santo. Deus, ele tem essas leis, e ao resumirmos essas leis nos 10 mandamentos, e ao resumirmos os 10 mandamentos no princípio do amor a Deus e ao próximo, não estamos perdendo nenhuma dessas leis, nenhum desses estatutos, nenhum desses 10 mandamentos. Se você resume algo, você não pode anular parte desse algo. Isso não é resumo. Isso não é resumo. Isso é cortar fora algumas ideias do texto. Isso é tornar o texto manco. Resumir é manter a validade do todo. Você apenas está diminuindo as palavras, vamos dizer assim. De modo que o membro de uma comunidade religiosa, seja ela qual for, católica, protestante, islâmica, espírita,
as várias formas de religião, as demonstrações de culto e adoração a um ser superior, elas têm suas regras. O cristianismo, o nosso cristianismo, ele se baseia, supostamente, na Bíblia. Eu digo supostamente porque, você sabe, no cristianismo nós temos uma quantidade enorme de repartições, de denominações. Então, eu não posso afirmar que o cristianismo, com todas as suas igrejas, católicos, protestantes, seguem a Bíblia. Supostamente seguem a Bíblia. Os membros dessas comunidades religiosas, para pertencerem a essas comunidades, eles devem obedecer. Assim como o povo de Israel, para continuar fazendo parte daquele povo, deveria obedecer o que os profetas Moisés, Davi, Natã, Malaquias, Daniel, Jeremias, Isaías, o que os profetas escreveram e, como porta-voz de Deus, anunciaram. Mas é importante fazermos uma distinção. Ter um nome numa comunidade religiosa não garante a permanência do seu nome no livro, que, como já estudamos, segundo Daniel capítulo 12, verso 1, ter um nome no livro de Jesus Cristo, no livro da vida do Cordeiro, é estar salvo. Se eu não tiver meu nome ali, como em Apocalipse, no capítulo 21, último versículo, capítulo 20, último versículo daquele capítulo, aquele que não tiver o seu nome escrito no livro será lançado no lago de fogo. Então, salvação é ter o seu nome escrito no livro. É importante termos esse conceito, essa ideia bíblica como base para doutrinas, ensinamentos, crenças, seja qual for a sua denominação. Porque se você achar que salvação é algo que você faz, é obediência, é guarda de mandamentos, é pertencer à denominação X, lamento, mas você está preferindo crer no que os homens dizem, em vez de acreditar e obedecer nos escritos dos profetas bíblicos. Mas esse conceito de que ter um nome no livro da igreja não garante que o seu nome continue no livro da vida, ou perder o seu nome do livro da igreja não significa que Deus ele apagou ou apagará o seu nome do livro da vida. Isso a Bíblia faz questão de deixar claro. E eu gostaria de ir para o Evangelho de Lucas. No capítulo 17, nós vemos que os dois conceitos, ter o nome no livro da vida e ter o nome no livro da igreja, eles deveriam estar em harmonia. E Jesus, aqui, no capítulo 17 de Lucas, após curar 10 leprosos, ele fala algo importante, que nós poderíamos, melhor dizendo, usar o princípio por trás do que Jesus está falando em nosso estudo. Observe, estou em Lucas 17, o verso, a partir do 13. No 12, Lucas escreveu: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe
e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. É uma história conhecida. Geralmente, os pregadores a mencionam para mostrar como somos ingratos, já que daqueles 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. E desses 10, estou procurando aqui no texto, o que voltou era samaritano. E não judeu. O verso 16, achei, deixa isso claro. Mas observe, o que Jesus Cristo ele disse no verso 14, e mostrai-vos aos sacerdotes, é basicamente o seguinte: olha, eu concordo com as regras da comunidade religiosa, conquanto essas regras sejam as minhas regras. Porque se você diz que a sua comunidade religiosa, ela salva o pecador, ela o prepara para a volta de Jesus, ela transforma o caráter dele, transforma o caráter da sua família, ordena moralmente a casa de um cidadão. Se você diz que a sua comunidade religiosa ela é útil para a sociedade, então ela só pode ser uma comunidade cristã, uma comunidade bíblica. Ou, para não demonstrar preconceito, se de repente você for muçulmano, Alá, o Deus Criador, Jesus Cristo para nós, para vocês, Alá, a sua comunidade muçulmana, ela tem como base o Corão, que supostamente é uma revelação de Alá a Maomé. Mas enfim, ela se baseia em regras supostamente sobrenaturais, reveladas por Deus para os seres humanos. Então, Jesus, ao ratificar, ao pedir que aqueles ex-leprosos se apresentassem aos sacerdotes judeus, ele estava dizendo: os sacerdotes judeus, seguindo as regras do Antigo Testamento, que foram dadas por Javé, que sou eu, o grande eu sou. Nós vemos isso em João 8:58. Jesus é Javé. Ele estava dizendo: se a sua comunidade ela tem como base a minha palavra, as minhas regras, ok? Se alguém quer estar em harmonia comigo, certamente está em harmonia com essa comunidade. Por outro lado, ainda aqui em Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 45, nós vemos um diálogo tenso entre autoridades eclesiásticas e Jesus Cristo. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros? Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Ou seja, o mesmo Jesus que concorda com comunidades religiosas, cujas regras sejam suas, não de homens, como ele menciona em Marcos 7, Mateus 15, mas regras de Deus, regras divinas, o próprio Jesus Cristo. Nós vemos que Jesus ele não concorda com regras ensinadas por autoridades religiosas que sejam, mas que não estão em harmonia com as suas próprias regras.
De modo que isso é um princípio muito importante. Você tem o seu nome escrito na sua igreja? Ok? Mas a sua igreja, ela é bíblica? Porque se não for, o que adianta você ter o seu nome inscrito, registrado? Você entende o que eu quero dizer? De modo que é importante termos isso em mente. Por outro lado, na verdade, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, me acompanha. No capítulo, deixe-me achar aqui, 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, o verso 15, Paulo escreveu: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Paulo enfatiza a importância de os seguidores de Cristo, aqueles que estão se preparando para a volta de Jesus. Eles guardem as tradições, sejam as ensinadas por palavras, as orais ou as escritas. Essas tradições aqui, alguém muito bem definiu, um irmão luterano, ele diz que tradição é a fé viva dos que já morreram. Já tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Paulo está falando da fé viva, da própria palavra, porque o que Paulo ensinou é o que Jesus Cristo, aquele que havia derrubado ele do cavalo, começou a instruí-lo, embora Paulo achasse que já a sua comunidade religiosa, no caso o judaísmo, ele era o caminho para o céu. Mas Jesus teve que instruí-lo, e não era bem assim. E uma vez que Paulo estava instruindo, ele agora passou a ensinar por cartas, por palavras. Ele disse: gente, mantenham isso de pé. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, acontece algo realmente importante dentro desse contexto, dentro desse nosso estudo. Eu gostaria de mencionar. A partir do primeiro versículo, Paulo escreveu: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Paulo está se referindo à comunidade cristã da cidade de Corinto. E ele aponta um pecado específico, algo praticado por um membro dessa comunidade, um professo cristão. No verso 2: e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, Paulo estava ciente do que estava acontecendo. Já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Veja, seguindo a Bíblia, Paulo ele convoca as autoridades daquela comunidade para que disciplinem, para que afastem aquele membro da igreja, para que a comunidade secular de Corinto, daquela cidade, observe: nossa, aquele cidadão se deitou com a sua madrasta, mas imediatamente a igreja se reuniu, convocou o cidadão e usou a Bíblia não para riscar o nome dele do livro da vida, mas para deixar claro para ele e para aqueles que observavam a igreja que o que ele praticara, o que ele escolhera, não estava em harmonia com as regras de Cristo. E, portanto,
Ele precisava ser desvinculado daquela comunidade, para que, ao sofrer as consequências do pecado, ele reconheça que o caminho que ele havia escolhido não é um caminho que traz felicidade. O caminho do egoísmo, do fazer a nossa própria vontade, né? A egolatria, vamos colocar assim, só nos causa sofrimento. É o caminho de Satanás. Ele se exaltou lá no céu, não se arrependeu, embora Cristo tenha trabalhado com ele por muitos anos. Foi expulso, perdeu a sua posição, perdeu a vida eterna, perdeu o privilégio de ser um guardador da glória de Deus, um querubim. E se nós não seguimos a vontade de Deus, estamos a trilhar pelo mesmo caminho de Satanás. Então Paulo agora, ele diz: olha, irmãos, vocês estão negligenciando a salvação da igreja, a salvação dos que queremos colocar dentro da igreja e do pecador que está difamando o caminho, a comunidade cristã, como o professo cristão que ele é. Então, observe como Paulo equilibra as regras de Cristo com as regras da igreja. Veja como Paulo equilibra o nome escrito do pecador no livro da vida com o nome escrito do pecador no livro da igreja. Aquele cidadão, ele iria ser expulso da comunidade religiosa, porque na verdade essa era a ideia dele, o comportamento dele. E Paulo disse: vá, mas nós iremos observar, iremos orar por você, e pela graça de Cristo, esse seu caminho, no verso 5 nós vemos: entregue a Satanás para a destruição da carne. Você vai ver como as obras da carne, aquelas mesmas que Paulo menciona lá em Gálatas 5, elas vão lhe trazer infelicidade, e você vai perceber que o caminho é Jesus Cristo. A felicidade não são os prazeres, não é o hedonismo, não é o anarquismo, mas é o cristianismo bíblico, é a vontade de Deus, é seguir os preceitos de Deus, é viver em comunhão com Deus, ser transformado por Ele e demonstrar essa transformação numa vida de obediência à Bíblia. Paulo, inclusive, em Romanos, no capítulo 10, o versículo, na verdade, no capítulo 14 e o versículo 10, ele escreveu: tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Veja que Paulo, ele tinha essa visão equilibrada. Paulo não concordava com essa história de que, se ele for desligado da comunidade religiosa cristã aqui da terra, ele será desligado lá do céu. Isso nunca foi a intenção de Cristo, lá em Mateus 16 ou em Mateus 18, e muito menos daqueles que vieram depois dele, seguindo o caminho que ele trilhou para que andássemos nele. Essa ideia, ela, assim como foi usada pelos fariseus, ela é usada em muitas, para não dizer todas as comunidades cristãs dos nossos tempos, causando assim uma grande angústia naqueles que cometeram pecado, mas não se desligaram de Cristo. E isso nós iremos estudar no próximo encontro, porque cometer pecado não necessariamente significa anular o seu batismo do Espírito Santo. Mas cometer pecado é sempre um momento de um mau testemunho, um momento onde é necessário sentar e tomar algumas decisões, mas que não se vincule a um apagar do nome do pecador lá no livro da vida. Porque só aquele que escreveu o nosso nome lá é quem faz isso.
Até o próximo estudo. Fique com a Bíblia. Fique com os conceitos da Bíblia. Se a sua igreja tem conceitos bíblicos, obedeça. Mas não porque a sua igreja ensina, mas porque Cristo, que deve ser a base da nossa igreja, ensinou. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.